pontos. Cara, eu não estou conseguindo. Bom, boa tarde a todos, né? Hoje a gente vai ter aqui no nosso grupo de pesquisa a participação do... bem que falaram que ela pediu para entrar. A participação do Rafael Lopes, a Juliana Andréia também se juntou a gente aí, né? Que é a orientadora do Rafael. E a ideia é o Rafael apresentar o projeto de pesquisa dele para que a gente possa, de uma certa maneira, aproveitar o conhecimento dele em relação à atividade física, tal. Vocês vão ver a ideia do projeto, não para a gente necessariamente participar do projeto, mas até podemos, né? Quem quiser se voluntariar para ajudar o Rafael na execução e a Juliana na execução do projeto, não tem problema. Mas a ideia é sempre a gente agregar conhecimento para a gente poder, talvez, agregar ideias aos nossos projetos, especialmente em relação a transtorno obsessivo compulsivo, né? E talvez gerar outros projetos, enfim, né? Vamos fazer esse compartilhamento de ideias aí, né? O Rafael, ele é residente do terceiro ano do PRM de psiquiatria, e os residentes, nós temos que apresentar um trabalho de conclusão, né? Trabalham pouco, não fazem quase nada na residência, né? Então eles acabam tendo esse trabalhinho extra aí de fazer um trabalho de conclusão. E aí eu sempre oriento que, cara, não vai fazer um trabalho de conclusão só para passar na residência, né? Aproveita e já faz alguma coisa que te agregue conhecimento ou que sirva de trampolim para depois, se a pessoa quiser vida acadêmica, enfim, eu acho que é mais ou menos como o Rafael está pensando, né? Mas eu vou deixar ele falar e eu não sei, Rafael, eu acho que se tu comanda, se tu quer falar primeiro, depois a gente comenta, ou se as pessoas podem ir te interrompendo, tu que manda. Tá bem. Quiser compartilhar até isso, quiser compartilhar até. Olha, até o João veio te privilegiar aqui, cara. Por isso que ele me perguntou do horário. Até o João Paulo tá aí, ó. Te mete. Então, estamos vendo a tela. Tá. Então, bem, antes de qualquer coisa, agradeço ao professor Igor pela oportunidade de estar falando com vocês, porque eu acho que com certeza é um ambiente que pode agregar no nosso projeto. O projeto, inclusive, ele começou a andar na prática, na aplicação das coisas há pouco tempo, então ainda estamos em fase, de alguma maneira, de adaptação, né? Então eu acho que vai ser interessante essa conversa, porque, bem, quem faz pesquisa aí com certeza sabe o quanto que a gente não consegue prever as variáveis que acontecem ao longo do trajeto, né? E está aparecendo algumas variáveis que eu acho que vai ser até legal a gente discutir aqui, talvez pensar em possibilidades assim de mudanças, ou enfim. O projeto, né, a ideia é o impacto dos diferentes domínios de atividade física em pacientes com transtornos psiquiátricos em um pré-natal de alto risco. O residente sou eu, né? Esse projeto está sendo apresentado como um trabalho de conclusão de residência, que está sendo orientado, então, pela doutora Juliana André e co-orientado pelo Igor e também pelo Felipe Schuch, que é um professor da Universidade de Santa Maria. Ele é profissional da educação física, mas pesquisa bastante em relação à parte de saúde mental, exercício físico. Bem, para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre a ideia da pesquisa, primeiro a gente tem que falar um pouco sobre a saúde mental da mulher. A gente sabe que existem algumas especificidades entre o que a gente entende da saúde mental da mulher e do homem, e alguns números nos trazem essas questões. A gente sabe que a prevalência de transtornos mentais nas mulheres estão presentes em cerca de 20%, sendo que mais comumente é encontrado transtornos de humor e transtornos da ansiedade. Existem alguns transtornos mentais que eles são bem mais comuns em mulheres, transtornos alimentares, TEPT, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, parecem ser mais comuns em mulheres do que homens, né? Enquanto TDAH, esquizofrenia, uso de substância, autismo está mais comum no público masculino. E existem algumas teorias que nos fazem pensar por que será que talvez as mulheres apresentam mais alguns transtornos e outros.
E essas teorias, elas se baseiam muito em uma observação que a gente faz, de certa forma, que antes da menarca, a gente vê, por exemplo, que o risco de depressão ele é bem comum, bem parecido entre os homens e as mulheres. E quando elas acabam entrando dentro do período reprodutivo, as mulheres disparam, então, a presença ou o aumento do risco de depressão, enquanto os homens acabam não aumentando tanto quanto, criando, portanto, essa discrepância em alguns transtornos, né? E o que a gente vê é que depois, durante a menopausa, esses números voltam a se igualar, ou seja, existe de alguma maneira, e isso tem sido estudado cada vez mais, uma interferência dos hormônios sexuais femininos na apresentação de transtornos mentais, sobretudo aqui nos transtornos de humor, mas também isso acaba variando em outros transtornos também. E a gente sabe que dentro da vida da mulher, a gestação e o puerpério acaba sendo o período em que ela está mais predisposta a desenvolver algum transtorno mental, né? A gente sabe que cerca de 15% das mulheres apresentam um episódio depressivo durante a gravidez ou no primeiro ano pós-parto. Então, há uma certa... há um risco maior do desenvolvimento durante esse período, que talvez seja o período em que há uma maior oscilação hormonal ou alguma mudança hormonal. O que a gente sabe também é que apresentar um transtorno mental durante a gestação acaba trazendo complicações não somente para a mãe, mas também para o feto. Então, não são apenas complicações psiquiátricas, né? Essa presença de transtornos mentais durante a gestação, sobretudo quando não tratados, nos traz complicações obstétricas, neonatais e também psiquiátricas. Quando a gente pensa em complicações obstétricas, a gente sabe que mulheres que não tratam a depressão durante a gestação, por exemplo, parece ter maior risco de ter um pré-natal inadequado, maior risco de desenvolver pré-eclâmpsia, maior risco de ter um parto prematuro e também um maior risco de desenvolver depressão e ansiedade no período pós-parto. E a gente sabe que as crianças que nascem dessas mulheres que tiveram depressão durante a gestação têm o maior risco de ter transtornos mentais posteriormente e alterações do desenvolvimento. Aqui não está explícito que eu trouxe mais uma coisa de uma revisão que tem um maior nível de evidência, assim, mas existem inúmeros trabalhos que também demonstram que recém-nascidos costumam ter pesos menores do que o adequado, às vezes os recém-nascidos têm maior risco de desenvolver até mesmo a apneia do sono, desenvolver complicações, maior risco de ter um Apgar mais baixo, enfim, as complicações pediátricas, neonatais, são complicações que a gente vê bastante que tem sido reproduzido cada vez mais dentro dos estudos dos trabalhos científicos. Junto a isso, né, eu gosto de estudar, eu tenho cada vez tentado ler um pouquinho mais sobre um tipo de uma corrente que vem se criando dentro da psiquiatria, que seria a psiquiatria do estilo de vida, né, que teriam esses 6 grandes pilares, que é o utilizar de modificações no estilo de vida para a prevenção e para o tratamento, em alguns momentos, dos transtornos mentais, né? A gente está sempre avaliando questões da nutrição, do exercício físico, o combate ao uso de substâncias, tabaco e álcool, controle do estresse, sono e relacionamentos saudáveis. Esses seriam os principais pilares que se baseia essa psiquiatria do estilo de vida. Como são muitos pilares para se estudar de uma vez só, a nossa ideia justamente é tentar estudar um pouquinho da atividade física, né? Tentar pegar um pouquinho dessa coisa, da saúde mental da mulher, junto à questão do estilo de vida. E a gente já sabe que dentro desses pilares ali da psiquiatria do estilo de vida, sobretudo da medicina do estilo de vida, a atividade física talvez seja o que a gente tem hoje com a maior robustez de evidência na prevenção e também até no tratamento de transtornos mentais de maneira geral.
Essa meta-análise, que foi até conduzida pelo Felipe, demonstrou, por exemplo, que pacientes que... Quem é o Felipe, cara? Eu expliquei antes, né? O Felipe Chu, que é o professor ali da Universidade de Santa Maria, que está junto com a gente no projeto, como eu falei anteriormente, e ele é um grande pesquisador da área de exercício físico e o impacto desse exercício físico na saúde mental, né? Então, várias meta-análises e estudos que vocês vão pegar para ver vão ter referências dele, né? Ele está ajudando a gente nesse projeto. E essa meta-análise que foi encabeçada por ele trouxe, por exemplo, que pessoas que têm uma atividade física de rotina, que são ativas fisicamente, parecem ter cerca de... Acho que aqui não está dando para ver, mas tem um risco relativo menor de desenvolver ansiedade, se eu não me engano, cerca de 23% menos risco de desenvolver ansiedade. Isso também se aplica, por exemplo, à depressão, né? Que também diminui esse risco através também dessa meta-análise, que também foi conduzida pelo Felipe, de que pessoas que são ativas fisicamente, que têm atividade física de rotina no seu dia a dia, um risco cerca de 17% menor de desenvolver episódios depressivos ao longo da vida. E a gente sabe que a atividade física traz uma importância também para a mulher gestante, né? A gente sabe a importância da atividade física, sobretudo no controle do peso, no controle glicêmico dessas gestantes, e também já existem trabalhos que demonstram que há uma diminuição do risco do desenvolvimento de depressão e de ansiedade em mulheres que são fisicamente mais ativas. Além de também mulheres que são fisicamente mais ativas ter uma diminuição do risco de uma depressão pós-parto, sobretudo quando elas exercem esse tipo de atividade física durante o período gestacional. Tá, só que quando a gente fala em atividade física, é um conceito muito amplo, assim, né? Porque a atividade física, por definição, é qualquer movimento muscular que gaste energia. Então, sempre que a gente está falando, pelo menos na nossa prática clínica, a gente pergunta o paciente, mas tu faz atividade física? Geralmente a gente escuta que não, né? Porque ele não tem tempo, porque ele está trabalhando, que ele não tem tempo para academia, que ele não tem tempo para um esporte. Mas a atividade física não é somente esse tipo de atividade, né? Qualquer tipo de atividade que tem movimento muscular e que gasta energia é considerado uma atividade física. Justamente pensando a respeito do que é uma atividade física, se divide a atividade física em diferentes domínios. A literatura traz hoje, de maneira mais consolidada, que existem 4 grandes domínios de atividade física, né? Um é o transporte, a pessoa que se locomove de alguma maneira e acaba tendo esse gasto energético, né, através da musculatura. Esse transporte, ele pode ser caminhada, ele pode ser bicicleta, mas o mais importante aqui é a gente entender o objetivo pelo qual aquela atividade física está sendo produzida. Então, se a pessoa ela tem que caminhar da casa dela até a escola do filho, ela está trazendo uma atividade física, né? Está fazendo uma atividade física no domínio do transporte. Agora, se é uma pessoa que ela é carteira, por exemplo, e tem que andar durante o dia inteiro entregando cartas, ou, por exemplo, ali no pré-natal, recentemente, eu tive uma paciente que ela falou que ficava o dia inteiro, ela trabalhava em supermercado, então ela ficava em pé o dia inteiro ensacolando as coisas. Pode parecer que não é uma atividade física, mas é uma atividade física sim, né? E, inclusive, com certa intensidade, porque ela fica o tempo todo em pé, empacotando, trazendo, levando coisas. Então, durante o trabalho dela, ela acaba realizando atividade física. Atividade física doméstica, que é o quanto que a pessoa gasta, às vezes, de tempo e energia ali limpando a casa, limpando o pátio, que muitas vezes vai ser a principal tipo de atividade física dos nossos pacientes, pelo que a gente está vendo ali no pré-natal. E atividade física de lazer, que é justamente o que a gente pensa quando pensa em atividade física, né?
que é o quê? Que é aquela caminhada, mas não com a intenção do transporte, é a caminhada pela caminhada, né? Às vezes o jogar futebol, às vezes praticar algum esporte, enfim, quando tem o objetivo de lazer, ele se enquadra então como domínio de lazer. E o que a gente traz, o que as pesquisas têm demonstrado, e é para onde tem se desenhado os estudos da psiquiatria relacionados a essa questão da atividade física, é que diferentes atividades, diferentes domínios trazem diferentes resultados. Uma meta-análise recente, por exemplo, viu que a atividade física no lazer foi considerado provavelmente o método mais eficaz de prevenção a doenças mentais comparados com as outras atividades físicas. A gente vê, inclusive, que algumas atividades físicas, alguns domínios, principalmente o domínio doméstico, parecem alguns trabalhos demonstrar até um risco maior de desenvolvimento de transtornos mentais. Então, não necessariamente fazer atividade física quer dizer prevenção de transtorno mental. Depende de qual atividade física a gente está falando. E a gente sai de um conceito de no pain, no gain, de que quanto mais dolorosa a atividade, seja melhor, para um conceito de no fun, no gain. Ou seja, os trabalhos têm demonstrado que quando a atividade física envolve um componente, principalmente de prazer, tem uma maior chance de ter um melhor desfecho psiquiátrico. Justamente pensando nisso que eu trouxe, a pergunta de pesquisa que a gente desenvolveu e que está guiando o estudo através dela é a seguinte. Deixa eu só fazer um questionamento. Eu adoro essa do no fun, no gain, né? Eu comento com o pessoal que eu estou numa fase da minha vida que, cara, se não for divertido, para mim não vale a pena. Tem que ser divertido. Claro, às vezes a gente não pode contar só com diversão, a vida também não é assim, né? Mas eu queria ver com o pessoal, né? Aproveitar que a Juliana está aí e tal. Alguém quer comentar alguma coisa dessa fase inicial da revisão da literatura, alguma coisa assim, que daqui a pouco, né, o Rafael vai apresentar o projeto, como é que a gente vai investigar, né, essa questão toda que vai fundir esses temas, que é atividade física, gestação e doenças psiquiátricas, digamos assim. Né? Fala, Patrick, pode falar. Vai ter barulho de trânsito, eu tô no Uber, mas eu achei muito interessante isso que tu falou, Rafael, que as atividades físicas elas estão inclusas na atividade da rotina do dia a dia da pessoa, porque a tendência nossa, até eu ainda estou na graduação e a gente aprende assim que a atividade física é aquilo que o cara para fazer e realmente está focado naquilo. Então, eu sou uma pessoa que eu caminho muito para ir para a parada de ônibus. A gente caminha dentro do hospital. Esses dias eu botei ali 7 quilômetros por dia dentro do hospital. Então, a gente tende a subvalorizar essas atividades, quando, na verdade, muitas vezes é o que o paciente tem como conseguir fazer, e aí isso cria um desestímulo a ele, porque ele já está cansado, como tu falou, a pessoa trabalha no mercado e passa o dia inteiro caminhando de pé, ela não vai conseguir fazer uma atividade muitas vezes, porque ela está cansada fisicamente. E eu acho que é uma mudança de paradigma muito interessante isso que tu apresentou, assim, que falta bastante ainda, pelo menos na graduação. Ju, tu não precisa nem levantar a mão, Ju, tu já pode sair falando. Tá, não, assim, comentando, né, porque assim, a gente fala em questão de atividade física para prevenção de transtornos psiquiátricos, transtornos mentais, né, mas assim, em termos de nível, assim, por exemplo, de risco cardiovascular, né, esses outros domínios de atividade física também estão valendo, né, então assim, talvez até assim, para não... Também, assim, não vamos, então, realmente excluir esse que está ali mexendo no trabalho todo dia, ou quem está faxinando a casa, ou quem anda dentro do hospital e sobe escada. Então, por exemplo, assim, sempre isso, né? Trocar o elevador pela escada, isso para a questão de risco cardiovascular já está super valendo. Aí, claro, aí a gente tem conversado bastante, né, sobre essa questão, assim, do ter o lazer, né? Às vezes também vai muito de uma conversa com a pessoa dirigida nesse sentido, assim, olha, então tá, já que tu estás ali andando dentro do hospital todo dia,
né, subindo essas escadas. Vamos tentar fazer isso, talvez, então, com um pouco mais de prazer, tentar colocar nisso um momento, né, até a gente pode falar um pouco mindfulness, né, de prestar atenção no que está fazendo, no estar ali presente naquele movimento, tentando encarar isso de outra forma e isso podendo acrescentar um benefício também para a saúde mental. Eu tenho a impressão que tem dois conceitos aí que a gente trata como sinônimos. Eu aprendi com o Felipe, cara, 52 anos, fui aprender com o Felipe que atividade física é uma coisa, exercício físico é outra coisa. Então, acho que o que o pessoal comenta, Patrick, de modo geral, assim, é que tem que fazer exercício físico, que é tu parar, ir numa academia, correr, nadar, andar de bicicleta, tal, né? E de preferência uma coisa que seja prazerosa, ou em algumas situações, às vezes, uma coisa necessária. Tem gente que, por exemplo, precisa fazer pilates, porque tem, sei lá, um problema na coluna e tal. E aí, cara, é um tipo de exercício físico. Mas como o Rafael está colocando aqui, o conceito de atividade física é a gente se manter ativo. É praticamente, por aquilo que a gente viu ali, quase impossível uma pessoa ser 100% sedentária, o cara não fazer nem atividade doméstica, ou é possível, Rafael? Tem um terceiro conceito, né? Vamos lá, então. Né? Existe o conceito de atividade física, que foi justamente o que a gente trouxe aqui, que é qualquer tipo de exercício que acaba, qualquer tipo de atividade que tem gasto energético. Tem o conceito de exercício físico, que é quando uma atividade física é dirigida a um objetivo, e aí talvez entre mais essas coisas de uma coisa mais de lazer, né? Em alguns momentos é como acaba caindo como sinônimo. E existe um terceiro conceito que é o de sedentarismo, né? Que é o tempo que a gente gasta sem fazer, que a gente gasta sentado ou deitado, assim, sem fazer qualquer grandes movimentos. É possível, por exemplo, uma pessoa ser sedentária. Se eu não me engano, a OMS, depois eu tenho que revisar isso, mas encara como sedentarismo se a gente ficar mais de 6 horas sentadas por dia. É possível a gente ser sedentário e ser ativo fisicamente ao mesmo tempo. Provavelmente todos nós aqui temos um comportamento sedentário, porque o nosso trabalho é sentado de alguma maneira, então a gente fica muito tempo sentado, né? E é possível que a gente seja ativo fisicamente, segundo a OMS, se a gente tiver lá mais de 150 minutos por semana. Então, existem esses dois conceitos que são diferentes e que, inclusive, trazem desfechos diferentes. Tá? Eles são, não necessariamente eles andam juntos. A pessoa que é sedentária vai ter problemas por ser sedentária e a que é inativa vai ter problemas por ser inativa. Tá? Então, inclusive, uma das coisas é a gente ver também essa questão do sedentarismo. Não são conceitos excludentes, então. Exato, não são conceitos excludentes. Perfeito. Isso, assim, muitas vezes recomendações, assim, né, por exemplo, que cardiologistas já fazem para profissionais como nós, assim, que a gente passa, que a gente tenha intervalos, né, a cada 2, 3 horas no máximo, e onde a gente tenha que sair da poltrona, se levantar, né, descer do prédio, subir, fazer alguma coisa, para depois voltar, para reduzir esse tempo de sedentarismo, né, que ele realmente acontece e ele acaba atrapalhando, assim, o ganho que tu consegue ter por fazendo uma atividade física depois, né, então, assim, poder ter esse equilíbrio, né. Eu estava até procurei rápido aqui, o conceito de comportamento sedentário é quando tem um conjunto de atividades realizado em posição sentada que apresenta gasto energético próximos aos valores basal de 1 a 1,5 MET. Assim. Então, por exemplo, assistir televisão, utilizar computador, jogar videogame, ficar conversando com os amigos. Né? Então, há essa diferença aí. Legal. Tu vê como tem coisa, hein, Patrick, para a gente aprender, cara. Por mais que... E, pô, numa faculdade de medicina, a gente ainda tem essa confusão de conceitos, né? E, de uma certa maneira, a gente estimula, eu acho que isso independe da especialidade que vocês escolhem, né? A gente estimula os pacientes a se mexer, a fazer ginástica, isso faz parte já do arcabouço terapêutico de cardiologista, reumatologista, pessoal que trabalha com dor, pessoal do sono, psiquiatra,
muitas especialidades estão focando nisso e a gente não sabe os conceitos direito ainda, né? Muito louco, né? Só fala, né? Faz atividade. Tem que saber os conceitos, a gente não tem como indicar o que para aquela pessoa é o mais acertado, né? Tem sido bem interessante isso quando o Rafael faz realmente essas entrevistas, assim, umas pacientes que a gente nem imagina, né? Daí daqui a pouco, nossa, uma lá caminha 3 horas por dia para poder ir e voltar do trabalho, né? Tá, né? Assim, e coisas que a gente, se a gente não tá, se não fosse a questão da escala essa, né, que o Rafael tá aplicando, a gente não saberia, porque a gente não sabe nem perguntar direito para a pessoa, né, tanto o que ela faz, como ela faz, ou o que ela deixa de fazer, quanto tempo fica sentada e tudo isso, esses detalhes que vão fazer toda a diferença, né, depois até para recomendação. Sabe que, Juliana, isso que tu tá falando é interessante, porque, assim, por exemplo, comer. A gente não sabe o que a gente come. Vocês não sabem, por exemplo, que uma ameixa tem 50 calorias. E se tu comer 20 ameixas, que não é um absurdo, é meio exagerado, mas comer 20 ameixas, tu já comeu metade da necessidade calórica. Eu, pelo menos, preciso de 2.000 calorias para ficar vivo por dia. Né? Se eu comer 20 ameixas, metade da minha carga calórica do dia já foi pro saco. Ou seja, eu não preciso comer muito para atingir a carga basal de calorias. A gente não sabe o que a gente come, a gente não sabe como a gente dorme, ninguém conhece o seu próprio sono, né? E a gente não sabe se a gente se mexe ou não se mexe. Por exemplo, terça-feira eu dei uma aula lá na faculdade, terminou às 18h30, e eu fui caminhando até a minha casa, que é na Igreja Auxiliadora, perto da Igreja Auxiliadora. Escuta, da Santa Casa até a Igreja Auxiliadora. Quantos passos vocês acham que dá isso? Quem conhece um pouco Porto Alegre ali, né? Eu cheguei em casa e perguntei para meu filho, para minha mulher assim, uns 20.000 passos. Meu filho, eu acho que uns 10.000. Cara, deu 4.000 passos. 4.000 passos é, sei lá, 3 quilômetros, talvez. É nada. A gente não sabe o quanto a gente se mexe. A gente tende, talvez, até a magnificar. De tão pouco que a gente faz, a gente tende a magnificar quando a gente caminha 3 quilômetros. 3 quilômetros não é nada. O Patrick disse que dentro do hospital caminha 7 num dia. Ele vai e volta da Igreja Auxiliadora até a Santa Casa, caminhando dentro do hospital, que talvez ele nem perceba que ele caminhou tudo isso, né? Então, não é que a gente não faça, a gente faz. A questão é, a gente magnifica, a gente diminui, na verdade, a gente não monitora o quanto a gente faz atividade física. Vocês acham que uma faxineira, se vocês perguntarem para ela se ela é fisicamente ativa, ela vai dizer que não. Mas, porra, meu mulher faz faxina todos os dias. Exato, isso tem sido um dos maiores paradigmas que está sendo quebrado aí com essas 12 pacientes que foram entrevistadas até agora. Eu acho que a gente pensava assim, a gente vai encontrar pessoas que são extremamente inativas fisicamente, e o que a gente encontra é que talvez grande parte delas são mais ativas fisicamente do que nós, assim, sabe? Porque, do que nós, inclusive. Né? O grande problema é justamente quais os domínios que são exercidos. Né? Existem pouquíssimos domínios de lazer, pelo que a gente está vendo nessa amostra até o momento. É um domínio muito mais doméstico e de trabalho. Sim. Mas ser ativo fisicamente. Não faz exercício, não é for fun, né? Mas são ativos. Exatamente. Exatamente. Alguém quer comentar mais alguma coisa, perguntar alguma coisa? Senão a gente passa para o projeto daí. Tranquilo? Vamos para o projeto, então. Então, a partir... Pode. Quer falar, Igor? Não. Tá. Toca. Então, a partir disso surgiu a pergunta de pesquisa, né, que foi formulada da seguinte maneira, né? É que os diferentes domínios de atividade física nas gestantes com diagnósticos psiquiátricos influenciam no desfecho obstétrico, neonatal e psiquiátrico de maneira distinta? Então, nosso objetivo primário é investigar o impacto da realização das atividades físicas e dos seus domínios em desfechos obstétricos, neonatais e psiquiátricos em pacientes e filhos de pacientes, né, portadores de transtornos mentais, uma vez a gente também vai ver o desfecho neonatal. Depois eu vou ler quais vão ser as medidas que a gente vai utilizar. E de maneira secundária, também a gente vai querer ver a relação entre a atividade física e seu domínio sobre o melhor ou pior controle dos sintomas psiquiátricos prévios no período pós-parto
e avaliar também a prevalência de sedentarismo na população estudada. Vai ser, então, um estudo de corte longitudinal prospectivo, com pacientes gestantes, portadores de algum transtorno mental, né? Então, vão ser 2 encontros, né? Estão sendo 2 encontros, e aí está surgindo um dos primeiros problemas, que é esse segundo encontro, que depois a gente pode discutir junto. A ideia da amostragem e o tamanho amostral, a amostragem vai ser por conveniência, através do ambulatório, a ideia de colher de 150 a 240 pacientes. Esse número também a gente está pensando talvez dure um pouco mais, em 6 meses. O projeto, apesar de ter que ser apresentado ali em fevereiro como TCR, a ideia é que se apresente os dados preliminares, porque com certeza esse projeto vai se estender, e a ideia é que ele se estenda após fevereiro. Vai ser incluso pacientes que possuem algum diagnóstico psiquiátrico. Aqui está de acordo com o DSM-5 ou CID-10, mas no final das contas, essa apresentação eu usei anteriormente, lá no início a gente trouxe algumas modificações, a gente está usando a entrevista mini para dar esse diagnóstico. As pacientes, elas precisam ter mais de 18 anos, precisam ser alfabetizadas e capazes de responder a si mesmas, por si próprias, e a gente está excluindo as pacientes que não têm condição que não concordarem com a pesquisa ou que tiverem um retardo, uma capacidade cognitiva que não permita compreender o questionário, uma psicose aguda, um risco de suicídio que impeça a aplicação do questionário naquele momento. A respeito dos instrumentos utilizados, a gente está colhendo os dados sociodemográficos, a gente está se guiando através da MINI, como entrevista psiquiátrica. O IPAC é justamente esse instrumento, que qualquer coisa eu posso mostrar aqui depois para vocês, que é um instrumento que a gente utiliza para medir a quantidade de atividade física realizada por domínio. Então, a gente vê o tempo que a paciente utiliza, que se faz, né, durante a semana em atividades físicas de lazer, de trabalho doméstico e de locomoção, né? Então, isso é bem dividido dentro do questionário. E a nossa ideia é não fazer com esse questionário de maneira qualitativa, tá? Que foi justamente o que eu tinha discutido recentemente com o Felipe, que talvez mais importante do que qualitativo, porque o IPAC tem ali por ele, né? Como que acima de tanto é considerado ativo grau A, né? De tal é inativo ou ativo grau B. A ideia maior aqui é a gente tentar mensurar isso em número, né? A parte vai ser mais quantitativa, tá? Em cada esfera dessa. O CGI, escala de gravidade, a gente está usando o DETECT-S, então, também das pacientes, escala de depressão de Hamilton, a escala de ansiedade GAD-7, a escala de depressão pós-parto de Edimburgo no pós-parto, variáveis obstétricas e neonatais. A gente aplica todos esses questionários num primeiro momento, e num segundo momento a gente aplica o CGI, a gente aplica Hamilton, GAD, Edimburgo, e também, novamente, a DETECT-S pode ser aplicada. Quanto às variáveis obstétricas, eu acho que estava aqui atrás. A gente está vendo, acho que acabou não colocando aqui, mas questão de tempo de gestação, quando que foi o parto, né? Qual foi a idade gestacional. A gente está vendo se existem complicações obstétricas durante o parto, se o parto ele é parto normal, parto cesariana, se houve maior risco, por exemplo, de desenvolver pré-eclâmpsia ou outra comorbidade obstétrica. E a variável neonatal acaba sendo o Apgar, o peso, o tamanho, complicações, se esse paciente acabou tendo que ir para a UTI ou se ele pode ficar no alojamento conjunto, e outras possíveis complicações neonatais. Bem, infelizmente acabou que o nosso
nosso cronograma foi atrasado, de certa forma, principalmente pela questão do comitê de ética, teve que ir e voltar algumas vezes. A gente começou a coletar os dados recentemente, no mês passado, e a ideia é que a gente continue coletando aí por 6 meses, né, para que posteriormente a gente redija, então, um artigo mais consolidado, apesar de que em fevereiro, com os dados apresentados, a gente vai apresentar ali como trabalho de conclusão, mas a ideia mais é que se siga, vai ser mais dados preliminares, assim. Então, assim, essa é a ideia do projeto, de maneira geral. Queria conversar com vocês e até trazer também algumas coisas que são as complicações que a gente que tá se aparecendo no momento, né, Igor? Eu acho que uma das complicações que ontem apareceu pela primeira vez é que a primeira paciente que a gente avaliou ela e que teve o parto não voltou para a consulta puerperal, né? Então, a gente sabe que isso há de acontecer, né? Eu acho que, infelizmente, a gente vai ter um problema encontrar essa paciente. E aí a gente talvez tenha que pensar se a gente poderia, daqui a pouco, entraria em contato com essa paciente, coletaria os dados, se isso poderia ser feito de uma maneira online, ou se essa paciente teria que vir até aqui, se a gente faz essa busca ativa. A consulta do puerpério imediato, o principal instrumento ali é o Edimburgo, né? Isso. Quanto tempo depois do parto dá para aplicar essa escala? Tem alguma regra? Não tem uma regra. Ela pode ser até aplicada pré-parto, tá? Mas tem que anotar isso, porque como vai ser difícil de resgatar todas as puérperas, digamos assim, todas as mulheres, né? Então a gente tem que anotar. Uma data do parto relativamente fácil de conseguir, porque vocês estão pegando os dados neonatais lá. Isso. E aí a data da aplicação do instrumento. Depois a gente vê se o tempo, o delay na aplicação do instrumento tem algum tipo de repercussão. Acredito que não, mas não sei se a escala vai ser tão sensível assim. Fala, Ju. Tem uma questão assim da logística de como funciona, né, o ambulatório. Assim, todas as pacientes elas têm um retorno com a obstetrícia no pós-parto e com a psiquiatria que estavam acompanhando com a gente, né? Esse retorno costuma ser ao redor de 1 mês do bebê, um pouco menos, um pouco mais, então costuma ser por aí, mais ou menos por essa data, né? E existe já no ambulatório, assim, tem isso, é de praxe, uma questão de busca ativa dessas pacientes. Então, o que a gente vê, assim, que às vezes elas faltam e elas acabam vindo, né? Em algum momento elas vêm. Então, assim, essa busca, mesmo independente da questão da pesquisa, ela é feita, né? De que se tente que essa paciente venha para consulta, né? Então, eventualmente, essas pacientes vão vir, né? Isso. Então, assim, tem só essa questão, claro, talvez algumas a gente vai fazer com 1 mês, outras com 2. Né? Ontem a gente viu uma paciente no 3º mês de puerpério, né? Que ela voltou lá. Outro problema que está se apresentando, que vem vindo à minha cabeça é o seguinte: as avaliações dessas pacientes acontecem em idades gestacionais diferentes, né, Igor? Às vezes eu avalio uma paciente que está ali com 37 semanas de gestação e às vezes eu avalio uma paciente que teve 10 semanas de gestação, né? Isso torna a amostra heterogênea, mas se a gente anota esses dados, isso Sim. vira uma variável. E a gente consegue controlar depois os resultados estatisticamente de acordo com essa variável. Isso. Que eu acho que, assim, se a gente quiser não esperar o retorno delas no puerpério, como a Juliana está dizendo que elas acabam voltando e tal, a gente quiser assim, eu quero padronizar e dizer assim, eu quero 2 semanas depois do parto, eu quero ter a Edimburgo. Talvez a gente tenha que fazer a busca ativa, então, dessas mulheres, e aí talvez tenha o pessoal aqui, tal, o Adolfo, o Felipe, o próprio Patrick, que podem entrar na ajuda aí, talvez seja a tarefa de um deles, entende? Vou aplicar Edimburgo aqui com essa mulher que tal tempo depois do parto, monitora, vai lá e a gente pode fazer isso, não vai mudar o projeto se a gente fizer dessa maneira, né? Isso, acho que não, acho que dá para fazer. É só uma variável que está aparecendo, assim, né? E eu não sei, assim, foi uma percepção que eu fiquei ontem só, porque foi a primeira vez que isso aconteceu, assim, foi a primeira que era pós-natal, e eu falei, que bom, vou conseguir aplicar agora, fazer o pós-natal, mas acabou que ela não foi, assim, mas teve busca ativa, vai ter busca ativa.
O PINAR é sempre nas quartas-feiras à tarde. Nas quartas à Não tarde. tem outro dia da semana em que ele aconteça. Sempre nas quartas-feiras à tarde. O nosso PINAR psiquiátrico é a quarta-feira à tarde, justamente porque é esse ambulatório, né? Até assim, falando para o pessoal que não conhece o ambulatório, é um ambulatório de pré-natal de alto risco aqui do hospital, onde o alto risco das pacientes é ter um transtorno psiquiátrico. Tá? Então, assim, o hospital tem vários outros pré-natais de alto risco, tem, por exemplo, de diabetes, hipertensão, HIV, de questão de malformações fetais ou de medicina fetal, né? E tem esse ambulatório que é específico, onde a patologia do alto risco é ter um transtorno psiquiátrico, né? Então, é justamente nesse ambulatório que o Rafael está fazendo a pesquisa, com as pacientes com transtorno psiquiátrico. Né? Então, assim, ele acontece nas quartas-feiras à tarde, né? Esse ambulatório especificamente. Algumas pacientes que vão ali na quarta, elas são de outros ambulatórios. Por exemplo, ela entra porque ela é diabética, no ambulatório de diabetes o pessoal identifica que ela tem um transtorno bipolar ou que ela já fez acompanhamento psiquiátrico, aí mandam para nós. Aí elas também vêm na quarta tarde, né? Então, eventualmente, algumas pacientes, elas vêm também para o seu pré-natal em outros turnos, né? Dependendo da patologia que elas têm associado. Quanto tempo tu tá levando, Rafael, para fazer a primeira entrevista? Eu estou conseguindo fazer 3 pacientes por quartas-feiras. Teve exatas 4 quartas-feiras e a gente tem 12 dados coletados. Tá. O resgate das informações do bebê é tranquilo. Eu acho que não é fácil acesso, assim. O difícil é a Edimburgo, porque talvez elas falem. A ideia não somente é Edimburgo, né? A gente aplicar Edimburgo, mas também aplicar a Hamilton, o Magad e o CGI, né? No Passepartout também. A Edimburgo também. Não sei, é uma coisa, né, Juliana? De repente dá para pensar se a gente conseguir ajuda, que eu brinco, ajuda dos universitários aqui. Daqui a pouco, Rafael, a gente pensar em busca ativa, talvez até aplicação remota mesmo, por telefone meio ruim, né? Se der para ser online, talvez até desce, né? Mas ou buscar ativamente e pedir para ela agendar um dia lá numa quarta-feira, não sei, aí tem que montar uma estratégia, né? É um dado que enriquece, não é um dado que inviabiliza. Se a gente perder muito, não inviabiliza, mas é muito enriquecedor se a gente tiver esse dado, né? Isso. Fala, Ricardo. Ricardo é médico, quase psiquiatra, né? Ele entrou no mestrado agora com a gente. Perfeito. Olá, boa tarde. Parabéns, Rafael. Bem legal o trabalho. Obrigado. E só te perguntar, se a Edimburgo pode ser aplicada quase no momento do parto, será que não dá para aplicar no puerpério imediato, se as pacientes nem chegaram a sair do hospital? Ou tu acha que complicaria assim, os resultados? Até dá. Resultado não complica a logística, né? Tem que gente de plantão o tempo inteiro para ir atrás do dado. Sim, teria que ter essas horas específicas, né? Eu pensei que caso ela nunca mais volte, pelo menos está aplicada a escala. A gente deve ter um contato, né? A gente deve ter o telefone, e-mail, sei lá o quê, numa dessas, tentar fazer a captura ativa daquela. Não sei como ela diga, não quero responder isso aí, não enche o saco. Bem. É que assim, eu ter contato com essa paciente no momento do parto teria dificuldade assim de primeiro que a equipe que está atendendo o parto teria que chamar, né, a equipe da pesquisa. Tá, isso até a gente poderia deixar no prontuário, a paciente está em pesquisa a favor de contatar. Mas assim, daí até a certeza que as pessoas vão contatar, dependendo da equipe onde ela nascer, dependendo do dia da semana, de quem está lá não vai chamar, né? Tem esse fator. E aí também poder o Rafael ou alguém ter, assim, isso seriam plantões de 24 horas, 7 dias por semana, assim, né? Que ela poderia estar ali e ter que alguém ir, né? Assim, claro que até seria interessante essa avaliação em loco dela ali, logo no pós-parto, né? Mas, assim, eu acho que tem essa questão, assim, que é um pouco complicada, assim. Uma das coisas que eu vejo, e que talvez seja o grande objetivo, até maior do que o objetivo primário do estudo ali, é começar assim, o que eu sempre falo, eu falei com a Ju, com o Igor, que a gente tem um ambulatório que, assim, poucos locais, não só no Brasil, no mundo se tem, tá? É uma coisa, assim, muito difícil de se ter um ambulatório de pré-natal com o número de pacientes que a gente tem, com obstetra e com psiquiatra junto, assim.
Então, é um ambiente que a gente tem que começar a fomentar a pesquisa, sabe? É um ambiente que, assim, se falar sobre isso é uma coisa tão grande, tão difícil de se ter, e que as pacientes estão ali, né? E que eu acho que começa a se ter uma vontade de querer, talvez, padronizar as coisas, de querer, talvez, começar a ter essa ligação também com o pessoal da GO, né? Que não necessariamente, às vezes, está envolvido diretamente com as questões. Então, assim, eu acho que com o tempo, eu acho que esse trabalho é um trabalho que está se iniciando, que talvez comece a mudar as percepções das coisas, para que daqui a pouco colocar o nome no prontuário vai fazer com que as residentes da GO que estão de plantão já se lembrem, pô, o Rafael está lá toda quarta-feira, né? Como é importante para ele isso aqui. Então, pega e me manda uma mensagem e eu sei que a paciente internou, sabe? Mas eu acho que precisa se criar essa cultura ali primeiro para dar mais certo, assim. Tenho dois. E é uma entrevista que tu faz, né, Desculpa, Rafael? Ricardo. Desculpa, Ricardo, pode falar. Conclui. É o Rafael que vai perguntar, não é autorrespondido. A paciente não pega os documentos e responde. Tu pergunta questão por questão. Não é autorresponsivo. Porque se fosse... eu sei que a gineco na HPV também tem os trabalhos de conclusão, né? Então, se fosse só isso, elas poderiam fornecer o pós-parto para as puérperas responderem, assim. Sim. Mas acho que todo esse acionamento, ainda mais aquela loucura que é centro obstétrico, talvez dificulte, né? Esse é o grande problema. Mas tá bem, parabéns. De guerra, né? Na ordem que eu tenho o Takeshi e depois o João Paulo. Para mensurar a atividade física, tu vai usar só aquele questionário ali? Porque eu não sei se é o IPAC. Só... A gente tem duas maneiras de mensurar a atividade física, assim. Um é através de questionário e outra é através daqueles gadgets, né? Que às vezes é um reloginho e tal, esqueci o nome agora. Pedrômetro. Isso. Que seria o mais perfeito de todos, né? Seria o padrão ouro para a gente conseguir mensurar isso. Infelizmente, isso exigiria um projeto maior, quem sabe um projeto de doutorado depois, um mestrado mais bem qualificado, com mais pessoas, um projeto guarda-chuva, poderia talvez trazer isso e a gente mensurar através dos passos, assim. Mas hoje a gente usa esse instrumento que é um instrumento utilizado na educação física de maneira geral para medir isso. É um instrumento um pouquinho longo, assim, não é um instrumento tranquilo. Existe o de versão curta e existe o de versão longa. O de versão curta você tenta objetivar o tempo de atividade física de maneira geral. E o de versão longa você consegue objetivar por domínio, né? Então, a gente consegue ali, primeiro, sobre trabalho, segundo, sobre os outros domínios. Mas é ele que a gente utiliza. Esse instrumento, ele está traduzido e validado já para o português? Traduzido e validado em português. Tu tem o artigo de Tem. Tem? Tá lendo o projeto. Depois, se tu quiser, deve estar no Drive lá, mas se tu quiser me mandar por e-mail, a gente pode fazer um clube de revista aqui e discutir o instrumento propriamente dito aí. A gente te convida ou a gente faz e depois a gente te manda o vídeo, a discussão. Às vezes a gente faz grupo de revista e a gente discute algum artigo. E é sempre legal discutir algum artigo que está em voga agora, com algum tema em pauta, né? E é um instrumento muito usado pelo pessoal da educação física, assim. Eles usam, igual a gente usa, sei lá, a Hamilton, a PHQ, eles usam o IPAC. Entendi. Pois é, e se fizesse algo parecido com tipo um teste ergométrico, assim, eu não sei, seria aptidão no caso, né? Não seria exatamente atividade física, isso. O teste ergométrico ou qualquer outro teste, você vai ver a aptidão física, né? Tu não vai ver o tempo utilizado que a pessoa gastou. Mas daria para correlacionar, sei lá, aptidão física com a atividade, não sei. Aí é uma outra pergunta de pesquisa, eu acho, né? Seria uma outra coisa. A atividade, eles têm também agora, tem muita pesquisa com aquela coisa da apreensão palmar, né? Não sei se você já viu algo, Juliana. Tem se visto que tem uma relação muito grande entre risco até de Alzheimer, depressão, transtornos psiquiátricos de maneira geral, são preditos através da força de apreensão palmar, né? Até tem um mestrado lá junto com o Felipe que tá indo para esse lado, assim. Parece que é uma coisa até mais posteriormente facilmente de ser aplicado na prática clínica, assim, sabe?
Delírio, parece. Tem alguns testes da fisioterapia, Takeshi, que ajudam um pouco nessa avaliação. Não são as coisas mais fidedignas do mundo, mas, por exemplo, tem o teste da caminhada de 10 minutos, onde o cara fica caminhando numa reta, sei lá, de 100 metros, vai e volta durante 10 minutos, e a gente mede quanto que ele consegue caminhar, e isso tem cálculos mostrando o quanto é esperado para cada idade, sexo, altura do cara, porque o cara tem umas pernas muito compridas, ele vai caminhar mais longe, né? E tem também o teste do degrau de 6 minutos, que é quanto tu consegue subir de escada em 6 minutos. Né? Então, o pessoal da fisioterapia usa isso como indicadores de aptidão física, mas o legal seria um teste ergométrico, fazer uma esteira, né? E ver se realmente qual a capacidade problemático, assim, tipo, respiratória. Não seria exatamente objetivo, né, essa informação da aptidão física. A gente precisaria ter um laboratório de fisiologia daí do exercício, né, para poder nos dar Mas, cara, daqui a pouco nada é impossível. A gente tem educação física, a gente não tem ali na faculdade, mas tem pessoal da fisioterapia, uma dessas não é impossível a gente conversar com eles, né? Mas aí concordo com o Rafael, um projeto mais amplo, a linha de pesquisa que o Rafael vai montar quando ele terminar o doutorado dele. O pedômetro seria o padrão ouro, né, para ver essa questão. Mas quais são os problemas, tá? O questionário, ele às vezes ele pode ser supervalorizado, como ele também é subvalorizado em muitos momentos, né? Então existem essas questões. É o melhor que temos no momento, mas não é o melhor de todos, né? Então tem pacientes que supervalorizam e tem pacientes que subestimam. Isso varia até de patologia por patologia. Fala, Johnny. Opa! E aí, gente, tudo bem? Eu queria tentar dar de repente, florear um pouco mais a ideia que o Ricardo deu de tentar aplicar, né, o questionário pós-puerpério imediato. Uma ideia, eu acho que o Rafael já deve ter proposto, de repente, para os R2, né? Mas a ideia é poder falar para os R2 ou comunicar para as residentes de GO que estão rodando no ambulatório naquele mês, de colocar na evolução delas o plano de solicitar uma consultoria psiquiátrica pós-puerpério, né? E aí os R2 ficam responsáveis ali por fazer as consultorias do HPV, eles veriam ali o pedido de consultoria, iriam ver, né, a razão do pedido que teria a ver com a pesquisa. Seria uma forma, assim, claro que ainda assim haveria alguma perda, principalmente final de semana, né, considerando que elas ficam 48 horas geralmente, mas seria uma forma de minimizar as perdas, assim, sabe? Acho que seria uma coisa interessante. Uma ideia bem legal. Uma boa ideia, João. Tem que só cortar os R2 para ver se eles topam, dar um pouquinho mais. Vai ter uma demanda maior nas consultorias. Geralmente, né? Todas não, mas assim, eu vou te falar que a maioria das pacientes que estão no PNAR, pela psiquiatria, sempre que internam, costumam pedir a consultoria. Tá? Parece ser, Juliana vai saber talvez dizer, mas é quase que uma rotina, assim. Inclusive, essa paciente que não apareceu na consulta ontem, de puerpério, ela foi vista pelo R2 quando ela teve o parto. Então, talvez até falar com eles do tipo assim, olha, tu vai ser chamado, né? Porque tu vai ter que fazer a avaliação. Só me avisa se tiver lá que ela é de pesquisa, que por exemplo, para me avisar para eu ir até o hospital e aplicar, assim, né? Sim. Não precisa necessariamente ser o R2 para avaliar, pode só ver uma questão de triar ali as consultorias e ver o que é de pesquisa para falar para o Rafael. Já minimiza bastante as perdas. Ótima ideia. Acho que é bem válido isso. Porque, assim, o pessoal realmente, eu falei, eles não iriam chamar, mas realmente eles acabam pedindo as consultorias porque eles costumam se assustar que a paciente tem esse histórico, né, de acompanhar com a gente e acham que é paciente que pode dar problema e tal, então eles acabam chamando. Então, talvez deixar isso, inclusive, assim, de discutir bastante isso com a equipe da GEOD, que seja essa rotina de pedir. Acho que é bem viável. É a reversão da psicofobia, né? Os não psiquiatras se assustam que o paciente é psiquiátrico e chamam sempre a psiquiatria. Beleza, vamos usufruir da psicofobia, né? E aí, às vezes, reforçar com alguma residente da GEO, tipo, de colocar ou no plano ou mesmo no cabeçalho ali, tipo, paciente de pesquisa da psiquiatria, né? Que aí fica mais fácil de identificar também, né? E aí, as residentes que foram fazer os partos também já vão estar mais ligadas disso. Achei que o João ia sugerir que a gente incluísse as adolescentes gestantes lá no psiquiátrico, para ele poder pegar porque um braço aí, né? É uma outra população. Adolescente, gestante psiquiátrica ainda, né? Bota mais uma variável aí nessa história, e aí tem um fator
a gestação da adolescência para complicar a vida da... Deus me livre. Mas eu acho que, de modo geral, essa ideia é muito boa, João, obrigado. De modo geral, acho um projeto bastante inovador, né, Rafael, que eu não sei se chegasse a achar algum trabalho mais ou menos parecido, pelo que o Felipe nos disse lá, o Schuch, né, também desconhece, então tem um ineditismo bastante interessante e que eu acredito vai gerar informações suficientes para a gente ver se vale a pena a gente investir depois numa intervenção, numa abordagem, né, de atividade física prazerosa para essas gestantes psiquiátricas, né, e se sim, vamos prevenir o que é parto prematuro, baixo peso ao nascer, que nós vamos estar colaborando. Ou seja, uma intervenção que pode ser relativamente barata o tamanho do desfecho que o sedentarismo pode estar causando, né? Então, acho que, além de gerar informações bastante interessantes, ainda pode ser um formador de, sei lá, um novo approach ali para o próprio Pinar. Daqui a pouco, né, Juliana, requerer um educador físico ou ter algum tipo de atividade ali durante, por exemplo, tipo um hospital-dia, né, alguma coisa E ali é assim, Igor, ali é um hospital-dia, tá? Funciona como hospital-dia, tem nutricionista, tem enfermeira, tem psicólogo, tem psiquiatra, obstetra. Justamente, eu acho que dentro aqui do hospital do HPV, talvez seja o ambiente mais multidisciplinar que a gente tem e que talvez mais tenha potencial de fazer essas intervenções, porque o paciente chega ali às 8 da manhã, às vezes, para fazer algum exame e tal, e fica, às vezes, até 4, 5 da tarde, sabe? Então, é um ambiente que dá para fazer grupo, é um ambiente que dá para fazer intervenção, o paciente fica ali. Sim. Talvez a gente não tenha um educador físico ou um fisioterapeuta, mas eles podem supervisionar o trabalho de um outro profissional que faça esse tipo de proposta. Fala, Ju. Sim, não, era justamente comentar isso, assim, porque o Pinar, ele já existe há algum tempo no hospital, mas com a psiquiatria junto é uma coisa relativamente nova, de uns 2 anos, sendo que tivemos uma pandemia no meio, então, assim, que também atrapalhou um pouco, porque antes o pessoal da psiquiatria só ia lá para fazer consultorias, né? Eles faziam consultorias e discutiam depois. Agora a gente está lá com a agenda, começou com um residente, agora a gente já está com 2 residentes lá, que cada um tem 5 pacientes, costuma ter consultas extras, então a gente costuma ter mais de 10 consultas por tarde, né? E tem muito essa característica das pacientes ficarem, porque elas vêm para várias consultas, né? E tem uma sala de espera grande, que é inclusive um espaço físico onde elas poderiam ter alguma atividade ali, né, de grupo, alguma coisa assim. E tem uma equipe grande realmente também de enfermagem, a gente tem 3 enfermeiras, assim, só para nós. E tá, por exemplo, já no hall de coisas da enfermagem, as questões de amamentação, elas já têm algumas coisas assim que elas falam com as pacientes, né, mas daqui a pouco também são profissionais que poderiam ser instruídas por um educador físico para fazer essa intervenção. Tem, assim, e é uma equipe assim bastante engajada e bastante empolgada assim com as coisas. E é bem como o Rafael fala, entrando a questão de pesquisa ali, a gente vê assim que o pessoal está se envolvendo, está gostando, está tendo vontade de participar. Então acho que a ideia é que isso possa crescer, né? Realmente, assim, é uma equipe grande, bastante multi, então assim tem terreno. Eu acho que até a parte o ambiente físico a gente vai ganhando espaço, né? Eu tô atendendo, a gente atrasou justamente para começar a pesquisa porque a gente não tinha lugar, né? E aí eu consegui achar um lugar lá, que é a sala que fazem o MAP, e aí não costumam fazer MAP à tarde, aí eu coloco um negócio, fecho lá e vira meu consultório, assim, sabe? Para conseguir colher os dados. Porque daqui a pouco, conseguir um outro lugar, um lugar maior, a ideia é que a gente dobre talvez essa quantidade de coleta. Hoje eu nem consigo, por exemplo, chamar alguém para coletar comigo porque não tem um outro lugar para coletar, não cabe 3 pessoas onde eu estou, sabe? Então daqui a pouco a gente conseguindo mais um espaço, a gente consegue às vezes um aluno para coletar junto ou alguém que entre junto no projeto, a gente aumente esse N e vai ganhando espaço e vai fazendo o que tem que ser feito, assim. Acho que tem um projeto já real, assim, só não sei para quando que sai, que ali naquele mesmo andar a gente tem o banco de leite do hospital, que para eles o espaço está pequeno, então assim, eles estão para se mudar dali e aquele espaço vai entrar para o Pinar, né? Então assim, temos a perspectiva de ter mais salas.
A ideia até, assim, que a gente possa, talvez, assim, até aumentar, assim, Igor, até falando em termos da residência, tá? Assim, que mais R2 passem por lá, né? Sim, porque, assim, legal. é um ambulatório que tem demanda, né? E eu acho que é um ambulatório onde os residentes aprendem bastante, assim. Riquíssimo. Não só pela integração com as outras áreas, mas pela própria oportunidade de ver psicopatologia na gestação, que tipo de... Nossa, é muito rico do ponto de vista psicopatológico, né? Aí Sim. tem que discutir medicação... Patológico, exatamente. E assim, a gente tem ali, como ali é o Hospital Dia, a gente tem acesso a todas as medicações do hospital, então é um ambulatório onde a gente prescreve quetiapina, olanzapina, e a paciente sai com o remédio na mão, ela não tem nem que ir no posto buscar, né? É o sonho de consumo, né? Inclusive, né, Adolfo, Patrick e Tavo Felipe aqui, se vocês quiserem participar, eu acho que ou me mandem e-mail ou botem no grupo ali que vocês têm interesse, eu encaminho para o Rafael, e o Rafael dá uma treinada em vocês, a Juliana também ajuda, né? Se vocês tiverem disponibilidade na quarta-feira de tarde, eu acho que todo tipo de ajuda é bem-vinda, né, Rafael? Com certeza, com Tu certeza. tá sozinho ou tem alguém te ajudando lá? Não, agora eu estou sozinho, por enquanto, mas a ideia é que a gente Takeshi também, esqueci do Takeshi aqui. Takeshi. abra mais oportunidade para mais gente estar perto. Então, quem tiver, só me falar aí que a gente já vai... Trabalho já tem para ser feito, por exemplo, em planilhar as coisas, estou fazendo sozinho, ver as coisas, os desfechos agora, as neonatais, a gente vai ter que buscar também. Acho Trabalho para ser feito já tem. É um projeto que vai dar bastante fruto, até, né, o Rafael e a Juliana pensando nos mestrados e doutorados, tal, é bastante interessante. Eu pessoalmente, por experiência própria, assim, né, transpandêmica, vou dizer para vocês, cara, quem se manteve fazendo algum tipo de atividade física, caminhar para o trabalho, ou exercício físico, tipo academia do prédio, ou seguir uma aulinha do YouTube de ginástica, alguma coisa assim, quem fez isso se manteve bem durante a pandemia. Quem parou total e ficou em home office, por exemplo, e atrofiou músculo e cérebro durante a pandemia, foram as pessoas que sofreram muito. Pânico, tédio, burnout, depressão, né? Quem se manteve ativo conseguiu segurar a onda da pandemia. Quem parou total, então acho que a atividade física ela é praticamente, cara, tem que estar prescrito. Botar na prescrição, inclusive na internação. Acho que tem que começar a pensar sério em botar lá. Mas já tem. Atividade física, 3 horas por dia. Tem um educador físico, acho que 40 horas na internação, Igor, por semana. Beleza, eu que estou por fora. Que não A tinha. ideia era tentar puxar ele para nós na quarta. Né? Então, isso que a gente está... Mas estamos aguardando esse aumento de área física, né? Porque, por enquanto, assim... independente, assim, da nossa área física ainda ser pequena, realmente estão todos convidados, até quem, né, assim, a gente não sabe se quer participar da pesquisa, mas quer ir lá conhecer o ambulatório, ver como é que funciona, porque a gente faz as discussões dos casos junto com a GO, né? Então tem esse ambiente multidisciplinar que é muito interessante. Estão todos convidados. Mas, assim, claro, no momento que a gente tiver mais espaço, a gente vai também estar podendo proporcionar mais atividades lá. E a gente faça rodízio, né? Vai o Adolfo isso. numa quarta, vai o Patrick na outra, e a gente vê, mas acho que... É claro, até a gente tem só as burocracias, né, de entrar no hospital, mas acho que tendo o crachá da faculdade ali fica relativamente fácil, né? Acho que não é tão difícil, aluno da graduação e tal, né? Porque senão, às vezes... Os doutorandos estão lá agora também, né? Então fica um pouco mais fácil, né? Sim. Então tá, bem legal. Eu sou um entusiasta desse projeto, né? Entusiasmei bastante, fiquei entusiasmei também o Rafael, a própria Juliana. Nós temos que conversar ainda do teu mestrado, né, Juliana? O doutorado, nem sei o que nós estamos fazendo. Sim, vamos falar. Cada coisa no seu tempo. Vamos Sim. o Rafael de boi para piranha primeiro, depois a gente vê. Essa coisa pegada e tal. A gente vai ter mais, a gente vai ter mais pesquisa começando ali, porque a gente vai começar também a fazer testagem toxicológica em todas as gestantes, né? Essa é outra. Então, isso vai estar associado isso ainda, né? Porque, inclusive, essas pacientes que o Rafael está coletando, elas vão ter mais isso, né? Dentro da avaliação. Tem muito, é uma área muito bacana para ser explorada, né?
Tá. Outra parte que a gente também, né, Rafael, que a gente viu que a gente não tinha e que a gente estava a fim de incluir na pesquisa era a questão da avaliação do vínculo materno-fetal, né, que também está se vendo que tem uma associação bem importante com a questão da depressão pós-parto. Né, o grau de vínculo, e tem uma escala também validada para o português, né, que dá para ser aplicada durante a gestação. Isso aí até tem pessoal que faz ecografia, isso diz que essa escala ela é muito interessante de ser aplicada também durante a realização da ecografia, porque daí a mãe está ali vendo, né, de alguma forma o bebê. E aí incluir outras áreas do conhecimento, como a própria neonato e tal, né? O pessoal da medicina fetal, assim, eles têm interesse nisso. Então tem assim, isso aí tá indo o braço para vários lados, assim, né? Isso a gente tá vendo ali, tem um campo grande. Eu penso daqui a pouco, o Igor tem o grupo dele aqui do TOC, acho que daqui a pouco a gente vai começar a fazer um grupo fomentado mais para a saúde mental da mulher, ou uma coisa de exercício físico. Gestante, talvez. Eu acho que... Também. Cara, eu boto pilha, não entendo nada, mas boto lenha na fogueira aqui, né? Eu, podendo ajudar o grupo como um todo lá, cara, sou parceiro total. Bom, vou agradecer, então, principalmente a disponibilidade da Juliana, né, e do Rafael, que vieram aí conversar com a gente e tal, apresentar, né, e dizer que, cara, o grupo de pesquisa aqui, a própria Liga de Psiquiatria ali da Fundação está à disposição lá, se pedir ajuda, vai chover, vai ter que fazer rodízio de ajudante, eu acho, né, porque a galera é bastante sedenta, assim, por pesquisa, essas oportunidades realmente não são muito frequentes na graduação, né. Então é bem bacana ver um projeto inovador desse, embora não devesse ser inovador, isso devia acontecer há mais tempo, né? Mas que bom que tem alguém interessado pesquisando isso. Obrigado para todos, então, Ricardo, Takeshi, o Ezequiel TV, Adolfo, Patrick, o João Paulo, né? Também presença especial aí, e o Ezequiel que esteve presente. E a gente continua semana que vem, talvez com o clube de revista em cima do instrumento ali principal, no IPAC. Eu vou dar uma olhada primeiro e ver se alguém se candidata para apresentar. Show de bola. Então, pessoal, até a semana que vem. Um abraço, obrigado também. Valeu, Ju!